Doces ou travessuras? Bem-vindo ao nosso especial de Halloween. Se você estivesse caminhando numa estrada e parasse em outra dimensão, ficasse perdido por horas, como sairia de lá? Você já ouviu falar de Sete Além? Seria uma outra dimensão? Seria um limbo? O que seria Sete Além? E se você visse uma figura olhando para você no meio da noite, em meio ao escuro, e te acordasse, e logo em seguida acontecesse algo terrível em sua vida? O que seria essa figura? Você teria medo? E se de repente aparecesse uma vela virada para sua casa e maldições acontecessem? Seria bruxaria? Você acredita em bruxarias? Bem-vindo ao nosso especial de Halloween. Se acomodem debaixo das cobertas e vamos aos nossos relatos inexplicáveis. Era fim de tarde quando voltávamos da casa da minha sogra. Estava caindo um mundaréu de chuva. Quase não tínhamos visibilidade. Porém, fazíamos o mesmo caminho que sempre fizemos. Pegamos o atalho que o Google dava, como sempre fizemos, para evitar pedágios. Porém, nesse fatídico dia, não foi assim. Entramos no atalho em um determinado trajeto. Entramos numa rua que não parecia ser a mesma rua que sempre fazíamos. Afinal, estávamos seguindo o Maps. Nada de anormal. Porém, levamos um susto quando um carro, quando entrou nessa rua, ele deu uma rebaixada, porque tinha um desnível entre o asfalto e a parte de terra muito grande, que a gente sentiu, coisa que nunca tínhamos feito no caminho de sempre. A partir daí, começamos a caminhar. E o tempo que contava no Maps aumentou para quase 2 horas a mais. O sinal de internet já quase não funcionava ali. Não víamos mais nenhum carro, nem na nossa frente, nem atrás da gente. Uma neblina começou a tomar conta. Nunca senti tanto medo quanto naquele dia. Cheio de buracos, um terreno bem acidentado, não parecia ser a estrada que a gente estava acostumado. Ao longe começamos a ver umas casinhas no meio do mato, com luz avermelhada, o Fusca, e nenhuma viva alma. Até que finalmente passou um carro por nós e sumiu diante dos nossos olhos. Pensávamos que fosse apenas a neblina. Mas quando o caminhão, eu levantei os olhos, eu abaixei. Quando levantei os olhos, uma hora da estrada, era como se estivesse vendo um caminhão na minha frente. E até pensei que o carro ia bater. Mas não era nada. Como se fosse uma alucinação muito real. Claro que eu não estava no volante. Estava na carona. E quem estava no volante não viu nada. Continuamos nessa estrada. Nunca senti tanto medo. Uma estrada literalmente sombria, fria, com muitas árvores, terrenos acidentados. E totalmente escura, sem nenhuma luz, apenas os faróis do carro. Sem nenhum carro, nem na ida, nem na vinda, apenas o nosso carro. Eu já não estava aguentando mais, porque o tempo parecia que
prolongava. Era como se a gente estivesse numa estrada sem fim. Não chegava a lugar nenhum. Até a gasolina, que estava quase meio tanque, abaixou de tal forma que eu fiquei com medo de não conseguir chegar em casa. Começou a entrar na reserva e eu fiquei com medo de ficarmos no meio do nada, porque não tinha lugar nenhum ali. Não era o caminho que a gente sempre faz. Até que de repente o Google começou a voltar a funcionar, a internet voltar a funcionar, e daí a gente continuou numa estrada e saímos na rodovia. Mas foi muito estranho. Logo que saímos na rodovia principal, 2 cachorros do nada, simplesmente do nada, nem o carro da frente não viu esses cachorros. Eles apareceram do nada e atropelamos os cachorros. E eles literalmente sumiram quando atropelamos. A marca de sangue, foi uma cena horrível. Ficou no carro. Mas os cachorros, da onde vieram? Para onde foram? Foi um dia muito estranho. Continuou meio estranho, até que a gente conseguiu chegar no lugar que a gente conhecia. Mas até hoje não conseguimos explicar porque esse caminho a gente sempre fazia e não era assim. Era como se a gente entrasse em Sete Além, um limbo, um mundo paralelo, muito obscuro, muito sinistro. Nunca senti tanto medo, e medo mais ainda de ficar presa nesse lugar. A gasolina estava acabando e a gente não conseguia achar saída. Simplesmente inexplicável. Eu tenho 65 anos e quando eu tinha 9 anos, estava dormindo com minha mãe. Perdi o sono no meio da noite. Quando acordei, eu vi sentado na cadeira que tinha no quarto uma figura vestida de carrasco, com capuz e vestimentas, luvas e vestimentas cinza escuro. Essa figura nos fitava o olho. Quando viu ou sentiu que eu ia chamar minha mãe, ele colocou o dedo na boca e fez um sinal de silêncio. Poucos dias depois, minha mãe falecera no parto. Simplesmente inexplicável. Na antiga casa de minha avó, quando ela ainda se encontrava entre nós, um dia, em sua manhã, estava fazendo suas rotinas costumeiras. Ela deparou com uma vela preta, grande, virada ao contrário para sua casa. Já havia rumores de que no bairro havia bruxos e bruxas. Vivia amanhecendo gatos pretos, literalmente dessecados, e rituais horríveis. Mas minha avó não tinha motivo nem porquê ter alguma coisa contra, nem dava motivo para nada. A partir daquele dia, ela simplesmente jogou a vela para longe e começou uma série de coisas ruins em sua família, em sua própria saúde. Hoje ela já não está mais entre nós. Mas o que seria aquilo? Um ritual? Algum vizinho ou vizinha invejosa? Só com base de muita oração vem a proteção divina.